Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao CT Treinamento de Atores. Meu nome é Guilherme Marcondes, eu sou um dos treinadores, né? Nós somos em 4, eu, Mouro, Bruno e Leopoldo. E esse vídeo aqui é especialmente para você que está começando, que vai começar o seu treinamento prático aqui com a gente. A primeira coisa que eu queria falar, pessoal, é te dar os parabéns para você que decidiu começar o seu treinamento prático, porque você está dando passos em direção ao que você quer. Né? Independente da sua crença, o universo ele conspira a favor de quem dá passos em direção ao que quer. Então você que decidiu adentrar, né, começar o seu treinamento prático, a tua jornada já começou. É o que eu falo para os alunos, né? Não é o sonho de ninguém estar em aulas de atuação. Qual que é o sonho? Trabalhar, fazer filme, fazer novela, fazer série, mas o sonho começa aqui, no teu treinamento, no teu desenvolvimento. Se você quer realmente evoluir como ator, você precisa equilibrar duas vertentes, certo? A teoria com a prática. É o mais importante de você entender por hora, porque você nunca vai ser ótimo naquilo que você entende pouco ou naquilo que você faz pouco, certo? O que acontece? O real aprendizado é o aprendizado prático, que você vai adquirir nas aulas. Mas esse aprendizado prático, ele é quase impossível de ser adquirido com a ausência do aprendizado teórico. Então, eu te aconselho a buscar teoria em alguns lugares, como o e-book do CT, vídeos do IGTV. Dentro do e-book do CT, eu indico alguns livros traduzidos. A maioria dos livros a respeito da interpretação realista ainda não tem tradução, porque a gente ainda é um país dominado por outros entendimentos da atuação que não são realistas, né, que não ajudam com o realismo, e na aula você vai entendendo essas coisas. Mas se você já quiser uma prévia desse entendimento, tem um vídeo muito bom no IGTV que chama Stanislavski, Grotowski, Brecht, que eu estou explicando a diferença de entendimento entre esses três teatrólogos, né? E o CT Masterclass. O CT Masterclass é a grande fonte de entendimento teórico. Eu coloquei quase tudo que eu aprendi e desenvolvi sobre o trabalho do ator. É um material de quase 11 horas que vai te dar todo o auxílio teórico que você precisa, porque nas aulas o professor ele não vai ter tempo de explicar sobre a teoria, porque se ele explicar sobre a teoria a fundo, a galera não pratica nada. Então qual que é a teoria que é dada nas aulas? Sobre o exercício, sobre a técnica, sobre o improviso, como que isso vai te ajudar, que habilidades que isso vai desenvolver, como isso vai potencializar o ator que você é, e a parte didática de como aplicar, como acessar, como conectar, e depois que você executa tem um feedback, né, da qual o professor vai falar sobre os acertos, sobre os erros e como que você vai ajustando esses erros. Né, esses erros, essas dificuldades, cada um tem dificuldades específicas. Algumas são arrumadas a curto prazo, outras a médio prazo, outras a longo prazo. O que o CT ensina é a interpretação realista, que é a evolução de Stanislavski. O que acontece? Quando a gente fala de evolução de Stanislavski, tem vários professores que contribuíram para isso, inúmeros. Então, esse entendimento de Stanislavski, ele começa lá atrás, com 3 atores chamados Eleonora Duse, Tommaso Salvino e Maria Ermolova. Eles vieram antes de Stanislavski. Stanislavski era adolescente, né? Na época que esses atores já trabalhavam no teatro, eram muito famosos. E Stanislavski ia ver muitas peças e ele percebia que o trabalho desses atores era diferente do trabalho dos outros atores, porque era uma época que não tinha entendimento nenhum sobre a interpretação, então todo mundo tinha uma interpretação mais caricata, mais representada. E esses atores específicos, esses 3, eles não eram atores que interpretam e que representam, eles eram seres humanos ali na situação. Eles eram pessoas. Stanislavski começou a entender que esse tipo de atuação toca muito mais a alma dele do que esses atores que são representados, porque esses atores que não representam, que não atuam, que são seres humanos, eles estão trabalhando mais próximo da verdade da vida, de como o ser humano opera na vida. E fundamentado nesse entendimento, ele começou a desenvolver o sistema dele. Tinha o grupo dele, que era o grupo de teatro de Moscou. Eles vieram fazer uma turnê nos Estados Unidos. Nessa época, Strasberg, Stella Adler, Meisner, Elia Kazan, Sheryl Crawford, Harold Cluman, eles eram todos garotos, né? Tinham 18, 19, 20, 21 anos. E quando eles viram os trabalhos dos russos, eles ficaram maravilhados com aquela atuação. Quando Stanislavski voltou para a Rússia, ficou em Nova York Richard Boleslavski e Maria Uspenskaya, que fundaram o American Laboratory. Foram professores, desses grandes professores que eu acabei de falar, que na época eram adolescentes, certo? Isso foi mais ou menos em 1922. Em 1930, esses americanos se separaram dos russos e formaram The Group of Theatre. Nessa época, o Bob Lewis fez parte do The Group of Theatre. Bob Lewis foi professor do meu professor, né? Foi um dos fundadores aí da Actors Studios, foi professor da Meryl Streep, do Marlon Brando. E aí começou o desenvolvimento. E cada professor enfatizou uma vertente. Nos Estados Unidos, você nunca vai aprender todas as vertentes. Tem lugar que só ensina Meisner,
repetição, verdade do fazer. Tem lugar que só ensina sensorial, tem lugar que só ensina personalizações. O CT, ele trabalha com todas essas vertentes. Por que o CT trabalha com todas essas vertentes? Primeiramente, porque todas elas são complementares, todas elas são stanislavskianas. No seu treinamento, você vai aprender todas as vertentes. Porque você tem que saber as personalizações que vão potencializar conexões, você tem que saber imaginação sensorial, que vai desenvolver crença no imaginário, né? Você acreditar que isso aqui é uma verdade, vai desenvolver você conseguir se conectar emocionalmente, vai desenvolver controle sobre a atenção, vai desenvolver criação de passado. Você tem que ter treinamento na repetição do Meisner, que eu vou explicar aqui daqui a pouco o que é, que te coloca no aqui e no agora, percebendo o outro ator sendo afetado e reagindo ao que está acontecendo. A gente acredita que isso te faz um ator completo. Então a primeira coisa que vai te evoluir é equilibrar a teoria com a prática. E a segunda coisa que vai te evoluir é o quanto você está investindo de tempo e energia nisso que você quer ser muito bom. Você que vai colocar a intensidade do seu treinamento. Entende? Além de tudo isso, o que é muito importante entender? Você precisa de duas coisas para você evoluir como ator. Essa que eu falei engloba na primeira, né? Equilibrar a teoria com a prática, investir tempo e energia, ter muita força de vontade. A segunda é encontrar um lugar que vai te direcionar para você fazer as coisas certas, porque você não sabe exatamente o que e como fazer. Esse não é o teu papel, esse é o papel do teu professor. Não adianta você estar cheio de vontade e querer ser um excelente ator se você pega entendimentos e ensinamentos errados. E aqui eu falo errado porque o Brasil ele ainda é muito dominado por Brett Grotowski, né, por Arthur, coisas como Rasa Box, Viewpoint, Comédia dell'arte, Teatro do Absurdo. Esse é um outro entendimento. Ele não busca o realismo, e quando querem pegar esse entendimento para o realismo não funciona, porque são entendimentos que excluem a psicologia do trabalho do ator. Se você exclui a psicologia do trabalho do ator, você exclui o ser humano, você para de ser uma pessoa, né? Tudo que é físico, que é desassociado de uma psicologia, torna-se mecânico, torna-se engessado. Então o que acontece? Você vai começar suas aulas, tem duas coisas que a gente sempre faz nas aulas: relaxamento ativo e exercício da repetição. Isso é sagrado. O que é o relaxamento ativo? É o trabalho de corpo do método, né? Eu posso fazer uma comparação que o relaxamento ativo é como se fosse a afinação do instrumento de um músico, né? Não adianta você ser um excelente músico com um instrumento desafinado. Então o relaxamento ativo é onde você vai tirar as tensões físicas. Tensão é um grande inimigo do ator, elas vão travar o teu fluxo emocional, elas vão travar a tua expressividade. Então quando você faz o relaxamento ativo, você está preparando o teu corpo para o que você vai precisar para você ter um treino com mais qualidade, né? Ou melhor, você está comunicando para o teu corpo que você vai precisar dele num outro nível de intensidade para sentir, para expressar, né? Que são os requerimentos básicos para qualquer ator, sentir e expressar. Com as tensões é como se eu fosse um corredor que fosse correr uma ação silvestre com 5 quilos de areia preso em cada perna. Eu nunca vou conseguir estar no meu máximo porque tem coisas me atrapalhando. Isso são tensões para o ator. Você não pode estar com sua energia pesada, solidificada. Isso deixa a plateia entediada. O ator com energia baixa entedia a plateia. E você cheio de tensões, você tem muito mais dificuldade de sentir e expressar, de se conectar emocionalmente. Então o teu professor vai te ensinar isso, ele vai te conduzir 1, 2, 3 vezes se precisar, até você entender e você ir fazendo, e você aprender a fazer sozinho. Porque o relaxamento ativo é como se fosse um alongamento, você só precisa ter uma referência de como faz, a partir disso você dá conta de fazer. Ótimo! Uma coisa que a gente faz sagradamente é o exercício da repetição. E aqui eu vou te explicar o que é o exercício da repetição, que foi desenvolvido pelo Meisner, né, que foi professor do Larry Moss, como estive com o Larry Moss semana passada. A gente está fazendo esse vídeo aqui em fevereiro de 2024. O Meisner criou esse exercício, que é um exercício mais revolucionário que existe. Vamos lá, as 4 principais qualidades que o ator deve desenvolver crença no imaginário, controle sobre a atenção, ser afetado e criar especificidade. Exercícios sensoriais desenvolvem crença no imaginário, especificidade e controle sobre a atenção. Repetição desenvolve controle sobre a atenção e ser afetado. Deixa eu explicar. O exercício da repetição, ele não é uma técnica que você usa para alguma coisa. Ele é um exercício que desenvolve habilidades. Quais são essas habilidades que o exercício da repetição desenvolve? Vamos lá, primeira habilidade, controle sobre a minha atenção, porque eu tenho que colocar minha atenção no outro ator e segurar minha atenção ali. A partir disso, eu desenvolvo a segunda habilidade, que é perceber o outro ator. Perceber o quê? Como ele está falando o que ele está falando, como ele está fazendo o que ele está fazendo, a energia que ele está emitindo para mim. A partir disso, eu desenvolvo minha terceira habilidade, que é ser afetado, sentir coisas. A partir do momento que eu fui afetado, eu desenvolvo a quarta, que é reagir. O que é reagir? Pegar isso que ele fez eu sentir e botar no que eu estou falando, no que eu estou fazendo. A quinta habilidade é a escuta, porque eu tenho que repetir exatamente o que a pessoa falou. Por que é muito importante escutar? Se eu não estou escutando outro ator, eu não estou sendo afetado. Se eu não estou sendo afetado, eu não estou reagindo. Se eu não estou reagindo, eu não estou fazendo nada. Entende, pessoal? Meisner falava, né? Acting is reacting. É isso, interpretar
é reagir, né? Só tem uma ação na cena. A primeira coisa que é feita ou falada, a partir disso é tudo reação. Né? Tô percebendo, tô sendo afetado, eu tô reagindo ao que a pessoa fez. Você entrou no Uber, você deu bom dia pro motorista, o bom dia de volta é uma reação, entende? E dependendo de como essa pessoa te dá bom dia, se ela é muito gentil, você é afetado de tal jeito, se ela é grosseira, você é afetado de outro jeito, entende? E a sexta habilidade, que é a conexão com os meus impulsos. Então, o exercício da repetição, ele resolve um dos maiores problemas que existe na atuação, que é o quê? Tem dois atores numa cena, esse está num mundo e esse está em outro. Esse aqui faz coisas que esse não percebe, ou ele percebe, mas não é afetado, porque ele já sabe o que vai acontecer na cena, a cena já está engessada, etc. Quando isso acontece, você está aniquilando uma das bases da vida, que é relacionamento. Tem dois tipos de relacionamento, aquele que vem do passado, da história que a gente viveu para hoje a gente se dá bem ou não, e o do momento presente, né? Que é como a pessoa está me tratando, o que ela está falando, como ela está falando e como eu estou me sentindo a isso. Entenda uma coisa, a plateia que está vendo, ela está emocionalmente fora do problema, ela está analisando tudo o que está acontecendo. É impossível você, como ator, estar na cena, estar olhando para o outro ator e não estar percebendo, entende? Diretores americanos adoram trabalhar com atores que têm esse treinamento, porque são atores que estão sempre vivos no momento, são atores que tendem a não engessar take, porque cada momento é um momento, eu estou com a minha atenção no outro ator, eu estou percebendo ele, eu estou sendo afetado, eu estou reagindo, entende? Isso me coloca no momento presente. Isso me ajuda a não cometer um terrível erro, que é a ideia pré-determinada. Eu pré-determinar como é que eu vou falar, como é que eu vou fazer. Isso me coloca numa atuação, isso me engessa. Então você vai fazer esse exercício todas as aulas e o professor vai estar te orientando. O que mais que você vai aprender nesse curso? Você vai aprender tudo que um ator precisa saber, se você ficar o tempo necessário. Por quê? O CT separa o treinamento do ator em 4 etapas. Isso é muito importante. A primeira etapa é o entendimento teórico. Ela segue todas as outras, né? Quando a gente fala do entendimento teórico, eu estou falando do conteúdo do CT Masterclass, de você realmente entender sobre esse tipo de atuação. Porque, deixa eu abrir um parênteses. Imagina que você está tendo a oportunidade de conversar com um produtor, com um diretor, e ele te pergunta como é que você constrói um personagem, que você não sabe falar exatamente. Como é que você estuda uma cena, você não sabe falar exatamente. Como é que você estuda, se conecta e se apropria dessas falas, e você não sabe falar. Como é que você se conecta emocionalmente e você não sabe falar? Essa pessoa não vai querer te contratar. Então você tem que saber muito bem sobre isso. Imagina que você vai fazer uma cirurgia plástica, você pergunta coisas para o médico e ele não sabe responder. Você vai querer operar com esse cara? Entende? A pergunta que você tem que se fazer hoje é o que eu tenho para oferecer para um diretor, para um produtor, que um outro ator também não tenha. Entende? O que você tem para oferecer? Você sabe pegar um texto, um roteiro e transformar isso em vida, em verdade acontecendo, acreditar que você está nessa situação? Você sabe criar relações verdadeiras entre você e outro ator, a relação que existe entre os personagens? Você sabe se apropriar de um texto e falar ele como se você estivesse pensando e falando isso pela primeira vez? Você sabe estar em cena emocionalmente conectado? Você sabe processar pensamentos do personagem, da pessoa que está vivendo aquela situação? Você tem treinamento para manter a atenção no outro ator, perceber ele, se afetado, reagir, não ser over, não se vitimizar, não dar texto declamado, tá engajado em mudar o outro ator durante a cena para você conseguir o que você quer, que tecnicamente chamamos da conquista do objetivo de cena, como uma pessoa e não como um ator que está querendo fuzilar o outro ator. Você sabe ser um ser humano e não um ator que está interpretando, você sabe gerar crença no imaginário. Se você não sabe fazer essas coisas muito bem, eu lamento me informar, você não tem nada para oferecer para um diretor, para um produtor, que um outro ator ou que um não ator também não tenha. E esse é o nosso trabalho aqui no CT. A gente quer te ensinar a fazer essas coisas para potencializar as suas habilidades, para aumentar a tua chance de entrar no mercado de trabalho quando a oportunidade surgir. Porque, gente, pensa numa coisa, você aqui que está me escutando tem mais 30, 40, 50 anos de carreira pela frente. Me parece muito pouco você investir seus próximos 2, 3, 4 anos no seu treinamento, desenvolver habilidades, ser muito bom para você aproveitar as oportunidades que vão chegar, porque várias coisas podem ser motivos para você não pegar um teste. Uma má atuação não pode ser um deles. Então você precisa estar apto, você precisa... O Eric Morris fala muito isso pra gente na aula. Como que você vai fazer? O ator tem que ter um como, você tem que ter um critério. E a nossa intenção como treinador não é enfiar um método goela abaixo você, que você tenha um conhecimento e um treinamento profundo da teoria e da prática para você ir montando aos poucos o seu método com as coisas que funcionam para você, fundamentado no entendimento que você... no aprendizado, no entendimento original, no aprendizado que você teve. Mas isso é impossível se você não tiver um conhecimento teórico e prático profundo. Eu comparo muito o desenvolvimento do ator com a academia.
né? Você não vê um resultado no teu corpo em pouco tempo. Você precisa estar treinando constantemente para você chegar onde você quer. E na academia você precisa equilibrar a dieta com o treino. O que é a dieta na interpretação? Estudo teórico. O que é o treino que você está fazendo nas aulas? Aí você vai evoluindo. Voltando para as etapas. A segunda etapa é o que você já chega no CT fazendo. Improvisos, técnicas e exercícios. Improvisos, técnicas e exercícios, eles vão desenvolver as habilidades estruturais do trabalho do ator. Através de exercícios, técnicas e improvisos, você vai aprender tudo aquilo que eu falei que um ator tem que ter para oferecer para um diretor, né? Você vai aprender, através do improviso, a dominar as técnicas principais, o objetivo de cena, substituição, momento anterior, lugar e quarta parede, exíbito. Você vai aprender a estar emocionalmente conectado, acreditar que é uma verdade, esquecer que é uma cena, perceber o outro ator, deixar o que está acontecendo te afetar, processar pensamento, confiar que é o suficiente, não ser over, não ser representado, não se vitimizar, transformar a psicologia em comportamento, seguir seus impulsos. Você vai aprender isso em improviso. Entenda uma coisa, não existe nenhum grande ator que seja treinado somente em improviso, mas não existe nenhum grande ator que não passou pela etapa do improviso. É uma etapa fundamental. Fora exercícios e técnicas que você vai aprender e que vai desenvolver habilidades fundamentais. Deixa eu falar uma coisa, as técnicas, elas não te transformam em ator. As técnicas, elas são um potencializador. O que te transforma em ator é você aprender a pegar um roteiro e transformar isso numa verdade, em vida acontecendo. E você vai aprender a fazer isso. O resumo da ópera é a gente criar passado específico e se apropriar dele em imaginação sensorial. Certo? Stella Adler fala, você não pode trazer nada para o presente que não tem um passado. Pensa sobre isso, essa frase é genial. Outra, o presente só existe porque o passado é verdadeiro. Como que o passado é verdadeiro se eu não vivi ele? O personagem viveu, eu não. O ator tem que criar passado. Deixa eu dar um exemplo. Nós somos irmãos e a gente se ama muito. O filme começa, a gente já tem 30 e poucos anos. Eu tenho que voltar lá atrás e criar inúmeras situações com o teu rosto que está fazendo o meu irmão para justificar hoje a gente se dar bem. Mas essa criação não adianta ser só escrita intelectual. Tem uma frase que eu amo, né? Enquanto as circunstâncias do roteiro não forem processadas pela imaginação do ator, elas são uma mentira para o mesmo. Então o que acontece? Você cria essas situações de passado e você vai aprender a imaginar sensorialmente para você se apropriar dela. Né? A imaginação sensorial, ela seduz o cérebro a acreditar que essas coisas aconteceram realmente. E quando você faz isso da forma correta e você tem um treinamento, um desenvolvimento sensorial, essas coisas que você criou de passado tornam-se lembranças armazenadas na tua memória. E se você faz com os outros 4 sentidos, também nos teus sentidos. O teu professor vai te explicar isso didaticamente. Entende? E aí eu começo a acreditar que nós realmente somos irmãos, que nós realmente temos essa relação. Você vai aprender a levar essa verdade para o único lugar que você pode levar a verdade, que é para dentro de você. Você vai começar a acreditar que isso aqui é uma verdade. Isso vai te ajudar a parar de atuar, interpretar e te ajudar a se transformar numa pessoa que está verdadeiramente vivendo essa situação. Os espectadores, os produtores de elenco, os diretores não aguentam mais ver ator que está atuando, interpretando. A gente quer ver pessoas que estão vivendo isso com uma verdade. Quando tem verdade no que você está fazendo, as pessoas elas não conseguem não olhar. Os americanos acreditam numa coisa que eu também acredito, que é o quê? A arte sem a verdade não toca o coração e a alma humana. A arte sem a verdade ela é só um entretenimento. Então a gente está buscando aqui resultados de realismo. O que é realismo? Você não está vendo atores atuando, isso é uma verdade, isso está acontecendo, ao ponto do espectador pensar, que loucura, como é que tem uma câmera filmando isso? Isso está mais verdadeiro do que a própria vida. E isso é um treinamento, é um processo, todo o resultado final depende de um processo. A terceira etapa é onde você vai começar a trabalhar texto. Começa em monólogo e migra para contracena. Você, quando chega para trabalhar texto, tem que estar muito bem desenvolvido em exercícios, técnicas e improvisos. Por quê? Porque texto vai trazer problemas que não apareceram em exercício, técnicas e improvisos. Problemas como? Problemas relacionados a texto. Texto declamado, texto engessado, está predeterminando como quer falar, está com a atenção em si mesmo, se analisando enquanto está falando, está se preparando para falar, não está processando o pensamento sobre o que está falando, como nós fazemos na vida, porque está pensando na próxima fala. Esses são erros gravíssimos. Mas você nunca vai arrumar esses erros se você não arrumar os erros que vão aparecer em exercícios, técnicas e improvisos. Porque se você não arruma os erros da segunda etapa e você vai para a terceira, você vai somar os erros da segunda etapa, que já eram para terem sido resolvidos, com o erro da terceira etapa. Você não arruma nenhuma coisa nem outra. Quando você pegar a habilidade em monólogos, e quem vai decidindo o momento que você vai passar de nível é o teu treinador, você vai pegar a contracena, porque contracena tem dificuldades que não tem monólogo. Dificuldades como o quê?
perceber o outro ator se afetado e reagir. Só que agora a reação não é livre, a reação é dentro de uma fala decorada. Então, enquanto a pessoa está falando comigo, lembra a importância de escutar? Eu estou realmente escutando ela, porque se eu pensar na minha próxima fala, eu não estou mais escutando ela. Né? Se eu não escuto ela, eu não sou afetado, se eu não sou afetado, eu não reajo. Por isso que tem uma frase que eu amo que diz assim: o grande ator se coloca em risco de esquecer a próxima fala, porque eu não estou esquecendo a próxima fala, eu estou realmente com a minha atenção aqui escutando o que ela está me falando. Para isso, o texto tem que estar 1.000.000% bem decorado, entre vários outros entendimentos que o teu professor vai te passando. Como decorar texto, como não engessar, o que engessa, o que é um engessamento. Todas as perguntas que você tem que escrever num papel e ir tirando com o teu professor aos poucos. E a quarta etapa é a construção de personagem. O que adianta você construir um personagem se você ainda não dominou contracena? Aí você vai pegar o personagem e vai construir para trabalhar uma contracena, mas você não sabe trabalhar contracena, você vai embargar o teu trabalho de personagem. Uma coisa muito importante que eu vou falar agora. Sob a minha ótica, um ator só está completamente apto para trabalhar quando ele está intermediário para avançado em contracena. Porque no mercado, gente, tudo é contracena. Então entenda uma coisa, exercícios, técnicas e improvisos não te preparam para o mercado de trabalho, te preparam para monólogo. Monólogo não te prepara para o mercado de trabalho, te prepara para contracena. Contracena te prepara para o mercado de trabalho. Mas se você já chega direto em monólogo ou em contracena, é que nem você querer chegar na academia pegando 200 quilos no leg press. Você não vai conseguir, você precisa passar por um desenvolvimento para você chegar nos 200 quilos no leg press. A mesma coisa a interpretação. Na arte, tanto quanto no esporte, o que aprende é o inconsciente. É que nem dirigir. Não é consciente no começo, você está pensando em embreagem, acelerar, marcha, seta, retrovisor, e depois de alguns meses dirigindo, você só vai. É a mesma coisa a interpretação. Você aprende no inconsciente. Como que é aprendido no inconsciente? Aprendendo no consciente e martelando, repetindo até ficar no teu inconsciente. Tá? Então os exercícios, as técnicas, os improvisos, eles só vão surtir efeito no teu trabalho, nas cenas, quando você estiver alcançando a maestria. Para alcançar a maestria é como uma academia, né? Você vai lá e fala, não, já fiz bíceps hoje, não vou fazer nunca mais. Você faz bíceps hoje, daqui 2, 3 dias você faz de novo, daqui 4 dias você faz de novo. É a mesma coisa o trabalho do doutor. Aí você vai aprendendo no inconsciente, vai virando a tua segunda natureza. É muito importante entender isso. Não cometa o erro clássico que todo mundo comete. Não faz nada durante o ano. Aí surge um teste, uma participação, e a pessoa fica desesperada, querendo resolver em 2 dias o que era para ela estar fazendo há meses, o que era para ela estar fazendo há anos. Kate Winslet falou uma coisa que eu concordo 100%. Interpretação é 50% treinamento, 50% autoconfiança. E eu, humildemente, acrescento na fala dela, muito da autoconfiança vem do treinamento. Como assim? Vem de você no teu treinamento, tá percebendo que você tá melhorando, que você tá cada vez acreditando mais que é uma verdade, esquecendo mais que é uma cena, você tá cada vez se conectando mais emocionalmente, se expressando de forma mais livre, você tá cada vez se apropriando mais do texto, você tá cada vez superando mais as suas dificuldades. Isso vai te dando autoconfiança, para quando surge uma oportunidade você se sentir apto. Entende, pessoal? O CT, ele é um curso eterno. Porque a nossa intenção é que você, para o resto da sua vida, tenha um lugar para você estar praticando, estar se desenvolvendo, estar melhorando, estar trabalhando os seus pontos fracos. Acontece com uma frequência enorme com todo mundo. É o seguinte, a pessoa vem para a aula, ela sai da aula toda motivada para continuar os estudos em casa. Essa motivação, gente, ela não dura eternamente. Ela dura 4, 5, 6 dias. Quando ela está para morrer, bum, você vem para a aula de novo, você toma mais um banho de motivação. Entende, pessoal? É muito importante você ser apaixonado, você amar o processo. E também não é porque você ama e é apaixonado que você vai se divertir com tudo. Tem coisa que você não vai gostar, mas tem que fazer. Né? Que nem esportistas, né? Eles não gostam de alongar, mas eles têm que alongar, senão eles não vão ter o resultado que eles querem. Né? Um cozinheiro, ninguém gosta de lavar, de descascar legumes, mas senão você não vai conseguir fazer o prato que você quer. Entende, pessoal? É muito importante você se divertir com o processo. Quanto mais você se divertir, quanto mais você gostar, quanto mais você for apaixonado, mais você vai se desenvolver, porque vai ser gostoso fazer isso. Quando você começa a entender que ser ator não é uma dádiva, que você ser um bom ator depende de você e do treinamento que você recebe, isso te motiva muito. Nós aqui no CT, nós não podemos te prometer uma carreira, ninguém pode. Mas a gente pode te prometer que se você fizer a tua parte, nós faremos a nossa. E você vai, sim, se tornar um excelente ator, porque você vai aprender
todos os entendimentos teóricos e você vai aprender a colocar isso em prática e vai desenvolver as habilidades necessárias e vai potencializar os seus pontos fracos. Mas uma coisa muito importante, né, Warren Buffett, que foi um dos homens mais ricos do mundo por muito tempo, falava: às vezes, por mais dedicado, talentoso e competente que você seja, as coisas precisam de tempo para acontecer. Não adianta você querer ter um filho em um mês engravidando 9 mulheres, né? Ou não adianta você querer ter um filho em um mês engravidando de 9 homens, certo? As coisas precisam de tempo para acontecer, a evolução precisa de tempo, entende? Investe tempo, ame o que você faça, seja apaixonado e você vai ver que você vai se tornar cada vez um ator melhor. E quando as oportunidades surgirem, você vai se sentir apto. E se você não pegar um teste, que seja por 1 milhão de motivos, mas não por uma má atuação, e o produtor de elenco vai ver você no teste, ele vai falar: caraca, velho, esse ator é bom, vou guardar ele aqui para uma próxima coisa porque eu gostei do teste que ele fez. Daqui uns 5, 6, 7 anos, quando tiver muitas pessoas com um real treinamento para o realismo no mercado, vai ficar muito distoante o trabalho do ator que tem treinamento do trabalho que o ator que não tem. E as pessoas que não têm treinamento, elas vão começar a trabalhar cada vez menos, porque elas não vão conseguir chegar num nível de verdade que quem tem treinamento consegue. Isso não é talento ou intuição. Entende? O talento do ator é a crença no imaginário. O talento do ator, ele é trabalhado e ele é desenvolvido. Entende, pessoal? O talento, ele tem um teto, e geralmente esse teto é curto. Para você varar esse teto, é só com treinamento. E aí você precisa fazer a tua parte. Qual que é a tua parte? Não faltar, ir nas aulas, tirar suas dúvidas, estudar a teoria em casa, ser dedicado, anotar quais são os seus pontos fracos que você precisa potencializar, estar atento na aula, fazer as coisas que o professor te fala. Entende, gente? Essa é a tua parte. E a gente está aqui para ajudar você a aprender a fazer tudo isso, certo? Então, como é que funciona? O professor faz a parte dele e passa a bola para você. Você tem que fazer a tua parte e tem que passar a bola para a gente. A gente faz a nossa parte e passa a bola para você. Cada aluno está numa canoa individual com o próprio professor. Entende, pessoal? O teu professor não pode remar mais do que você. A gente tem que remar junto e a gente vai chegar lá. Nossa intenção é ajudar, é empoderar os nossos alunos para que eles aumentem as chances dele de ter uma carreira, de ter um trabalho. E lembre do que diz Tony Robbins, né? Sorte é quando a competência encontra com a oportunidade, deu sorte. Não queira trabalhar como ator antes de você ser ator, antes de você se sentir ator, antes de você ter conhecimento, desenvolver habilidades para você fazer muito bem feito o que for requerido de você. Isso aí requer um treinamento. Qualquer dúvida que vocês tenham, nós estamos aqui para ajudar. Muito obrigado.